Olá, senhoras e senhores! Vamos dar continuidade às resoluções de uma equação do segundo grau incompleta. Beleza? Dessa vez eu quero trabalhar com C igual a zero. Ou seja, a nossa estrutura ela vai ficar assim, ó. AX ao quadrado mais BX igual a zero. Beleza? Não vai ter o termo independente, porque o C é o termo independente, correto? Nesse caso aqui, é um pouquinho mais trabalhoso, digamos assim, porém é bem tranquilo também de ser resolvido, tá? Me acompanha com calma que a gente vai conseguir resolver essas equações bem tranquilamente. Bom, olha só. Concorda comigo que x ao quadrado a gente pode escrever como x vezes x? E aí eu vou repetir aqui o bx igual a zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque dessa maneira nós vamos perceber melhor que o x pode ser colocado em evidência. Ou seja, podemos escrever x multiplicando por ax mais b igual a zero. Legal? Então, olha só, esse x é um termo, é um fator que aparece nas duas parcelas. Então, podemos colocá-lo em evidência. Tá bom? E após colocar em evidência, tem uma galera que tem uma mania aí de fazer a distributiva desse cara. E a ideia não é essa, a ideia não é fazer distributiva. Se você fizer a distributiva, você vai voltar para a equação anterior, tá? E a ideia não é essa, tá bom? A ideia aqui que eu quero que você perceba é o seguinte. Após colocar o x em evidência, nós temos dois fatores, o fator x e o fator que está todo entre parênteses, beleza? Então, x e ax mais b são dois fatores. E quando nós temos duas coisas multiplicando e o resultado é zero, obrigatoriamente uma delas tem que ser zero, tá? Obrigatoriamente. Então, pensa comigo aqui, se eu tenho 2 vezes 3, isso daqui vai dar 6, não tem como dar zero. Se eu tenho 10 vezes 5, isso daqui vai dar 50, não tem como dar zero. Agora, se eu faço 2 vezes 0, o resultado é zero. Ou se eu faço 0 vezes 3, o resultado é zero. Então, é necessário que pelo menos um desses dois caras seja igual a zero para que o resultado seja zero. Tá? Então, essa ideia de que de que um desses dois é igual a zero vai nos ajudar a resolver essas equações em que o C é igual a zero. Tá? Então, me acompanha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou igualar a zero, vou pegar esse ax mais b e vou igualar a zero. Dessa maneira, nós vamos ter duas respostas. E eu vou colocar essas duas respostas aqui em cima, para ficar melhor. Nós vamos ficar com duas respostas. Lembra lá que no último vídeo nós vimos que as equações do segundo grau têm duas respostas, x1 e x2? Quando eu faço x igual a zero, não tem o que ser resolvido aqui. Então, automaticamente, uma raiz nossa vai ser zero. Tá? x1 igual a zero. E no outro caso, nós vamos fazer ax mais b igual a zero. Resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar x2 igual menos b sobre a. Te desafio a encontrar esse cara passando para um lado aí, dividindo e tudo mais. Então, olha aí, acabamos de encontrar duas raízes para a nossa equação. Aí você vai falar assim, mas professor, sua equação nem número tem. Como que você pode saber que essas são as raízes? Isso é uma excelente pergunta, muito boa essa pergunta. Por quê? Porque nós estamos generalizando os casos aqui. E quando a gente generaliza o caso, a gente já consegue prever alguma coisa. E que coisa é essa que a gente vai prever principalmente? Vamos prever aqui, ó. Sempre que o C for igual a zero, nós vamos ter uma raiz igual a zero. Sempre, sempre. E a outra raiz? Se você quiser memorizar que é menos b sobre a, não tem problema.
mas eu acho melhor você fazer uma continha bonitinha e chega ao resultado igual, tá? Então, me acompanha aqui. Vamos pensar em um exemplo. Vamos pensar em um exemplo. Teremos aqui 4x ao quadrado menos alguma coisa x, certo? Então, ficaremos com menos 16x é igual a 0. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Colocar o x em evidência. Dessa maneira, vamos ficar com x que multiplica 4x menos 16. E isso vai dar 0. E a partir desse momento, olha aí, dois fatores para serem trabalhados. Tanto o x, tanto quanto tudo que está ali dentro. O que nós vamos falar? O que nós vamos fazer? Falar que esse é igual a 0 e falar que esse é igual a 0, tá? Aí você pode falar assim, mas professor, eu não poderia ter colocado o 4 em evidência ali também, não? Poderia, não tem problema, tá? Não tem problema. Só que, como no primeiro exemplo eu não botei, eu só botei o x em evidência, eu mantive o x em evidência. Mas aí você pode ficar à vontade se quiser colocar 4x em evidência, não vai alterar nada, porque vai ficar 4x igual a 0, e o 4 passa dividindo, vai ficar 0 dividido por 4, que também vai dar 0. Tá? Então não tem problema. Então vamos lá, x igual a 0, desse primeiro caso. Não tem o que ser resolvido, então x1 é igual a 0, como a gente já previa. E quem é x2? x2 vai surgir de 4x menos 16 igual a 0. Aqui a gente tem que resolver. 4x é igual a 16, x é igual a 16 sobre 4, então x é igual a 4. Então, reparem que nesse caso não é mais ou menos 4, porque o nosso expoente é um 1. Eu só faço mais ou menos 4 quando o expoente for 2, tá bom? Então, qual é a nossa segunda raiz aqui? x2 é igual a 4. Dessa maneira, nós temos duas soluções possíveis. Nós temos a solução 0, a resposta é 0, e temos a solução 4. Duas raízes distintas, ok? Tudo bem? Vou colocar mais um exemplo aqui, só para a gente não se perder e para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Lembrando que nós estamos fazendo uma equação incompleta em que c é igual a 0, beleza? Então, a nossa equação pode ser desse tipo aqui, ó, 3x ao quadrado menos 6x igual a 0, ok? Eu vou, dessa vez, colocar tanto o x quanto o 3 em evidência para você verificar como que fica, tá? Mas, professor, como que eu sei quem eu posso colocar em evidência ou não? Minha sugestão é que você fatore o número. Por exemplo, o 3 não tem o que ser feito com ele. Então, eu vou repetir. X ao quadrado, eu vou repetir x e x. Repito o sinal. Quem é 6? É 2 vezes 3. E aí eu repito o x, porque também não tem o que ser feito. E isso é igual a 0. Observa comigo aqui, ó. 3x e 3x. O que é igual é colocado em evidência. 3x que multiplica alguma coisa dentro do parênteses. Quem é essa alguma coisa? É o que sobra nas parcelas. O que está sobrando aqui? X. E o que está sobrando no outro lado? 2. E isso é igual a 0. Então agora a gente vai pegar esses dois fatores, que são 3x e x menos 2, e vamos igualar a 0. A 0! Beleza? Então vai ficar 3x igual a 0. Automaticamente x1 é igual a 0. Por quê? Porque o 3 vai dividir ali, ó, 0 dividido por 3 é o próprio 0. Ou então você pode pensar, 3 multiplicado por alguma coisa deu 0. Que alguma coisa é essa? Só pode ser o 0, tá bom? E o outro caso, x menos 2 é igual a 0, então x é igual a 2, passando para lá, adicionando, invertendo o sinal. Então x2 é igual a 2. Olha que legal, então, acabamos de descobrir duas soluções para a nossa equação 3x ao quadrado menos 6x. Beleza? Então, esse é o segundo caso de equação incompleta que nós vimos. Essas equações são tranquilas de serem resolvidas.
E nós não temos fórmula para resolver isso, tá? Você pode até memorizar aquele x igual a menos b sobre a que eu botei aqui no cantinho, mas não tem necessidade. Entenda como funciona e vai ficar cada vez mais fácil pensar sobre equações, tá bom? Vocês provavelmente já ouviram falar em fórmula de Bhaskara, e a fórmula de Bhaskara é a última carta na manga que nós vamos utilizar. Não tem necessidade de ficar utilizando Bhaskara o tempo todo. Se você conhecer bem as equações do segundo grau, principalmente as incompletas, você vai utilizar a Bhaskara muito pouco e aí você consegue acelerar o seu desenvolvimento dentro de exercícios, dentro de questões do Enem e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco não, né? Na próxima aula aí a gente volta com outras ideias sobre como resolver uma equação do segundo grau. Até mais, valeu!